burguesia europeia para um novo padrão cultural que se firmará em todo o planeta. O Brasil está inaugurando uma era. Nós vamos entupir o rabo do Brasil de notícias. O gigante adormecido vai despertar ao som das estações de rádio. Nós vamos espalhar por esse Brasil afora. Chega aos cinemas a saga do brasileiro mais poderoso do século XX. El señor me dio la tarjetita. El tiempo viejo que choro é que nunca volverá. É um prodígio. Você vai ser a nossa rainha do rádio. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? Que adianta 26 jornais, 14 rádios, 4 revistas e 12 estações de televisão? O embaixador não morreu ainda, não. Claro, aquele é. Do que é que se trata esse programa? É um julgamento, ao vivo e para todo o Brasil. Não era lá, mas de repente vamos ficando cada dia mais só. A senhora deve ter origem. Todos nós estamos realmente muito interessados na Eu Paraíba. tenho absoluta certeza que a senhora tem que conhecer a Paraíba. E de quanto o senhor calcula que vai precisar? Uns 250 conto. Pede-se sempre o dobro para poder ficar com a metade. Vai dizer que o senhor não sabe. Ela e o homem. O Getúlio. Se você fosse dono de um jornal e eu estivesse comendo sua mulher, você me chamaria de quê? Vivi não é sua mulher. Você me chamaria de quê? De corrupto, não é mesmo? Corrupto! So, ladies and gentlemen, let's begin the sale of a Modigliani 35,000, $70,000. Picasso nele! Paixão, assassinato, intriga, poder. Tem lei nesse país para tirar minha filha de mim. Então agora eu quero ver se a cobra vai ou não vai fumar. Estás ameaçando o presidente da República? A história fantástica do homem que trouxe a televisão pro Brasil. Se você tem opinião, não perca. Olá, amigos da história, estou de volta. Se você acha Silvio Santos um homem poderoso, então multiplique por 1000. Se você pensa que Lampião foi um homem corajoso, então multiplique por 1000. Agora pense em homem que gosta muito de mulher, então multiplique por 1000. Agora pense em um homem que ama muito poder, então multiplique por 1000. Pense agora em um homem que gosta muito, muito de dinheiro mesmo. Tipo aquele seu amigo que só pensa em trabalhar. Então você já sabe, multiplique por 1000. Este foi Assis Chateaubriand, conhecido então como Chateau, o rei do Brasil. Mandou e desmandou por mais de 30 anos em nosso país. Certa vez, ele perdeu a guarda de sua filha. Chateau então procurou os advogados para ficar com a criança. No entanto, a lei não favorecia a Chateau. Ele simplesmente procurou Getúlio Vargas e ordenou que a lei mudasse. E ele então pronunciou a célebre frase: "Se é para mudar a lei, vamos fazer isto." Chateau dizia que não batia em gente mais fraca do que ele. Tipo, só brigava com cabra que tinha muito dinheiro. Chateau também era apaixonado pela figura do jagunço. Ele mesmo adorava se vestir de jagunço. Foi Chateau quem trouxe a TV para o Brasil. Ele também participou da coroação de Elizabeth II na Inglaterra e a convidou para vir ao Brasil, e ela veio. Foi feito um filme, então, contando a história de Chateau. Este trailer que vocês viram no início, aquele filme que demorou 1000 anos para ser produzido. Brincadeira, só foi 20 anos. A família, então, de Chateau não gostou do filme, já que o filme mostra que Getúlio Vargas teve uma pequena ajuda para então cometer o suicídio, dando a entender que, é claro, indiretamente, que foi Chateau quem ajudou Getúlio Vargas a cometer suicídio, já que no final do filme aparece uma mão entregando o revólver para Getúlio, dando-se a entender então que Chateau estava envolvido. Chateau disse uma vez: "Getúlio gostava de mim porque ele era canalha, igual eu." Muitas vezes a folha de pagamento dos funcionários de Chateau
era paga por Getúlio. Baixinho, entre 1,60 m e 1,65 m, gênio, louco. Aos 13 anos de idade, Chateau era gago e não sabia ler nem escrever. Quem diria que um dia aquele menino, lá do interior, lá do meio do mato, se tornaria o homem mais poderoso do Brasil? Chateau começou a ler jornal para então aprimorar a leitura. Foi então que ele notou que os anunciantes precisavam de espaço no jornal. Então ele disse: vou ser dono de jornal. Infelizmente, o homem mais poderoso do Brasil do século passado teve um triste fim. É este o vídeo de hoje, a história de Chateau, o rei do Brasil. Muito obrigado pela grande quantidade de inscritos que o canal está tendo. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho, relaxa, que a história hoje está simplesmente magnífica. Jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário e político brasileiro, Chateau destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 40 e 60. Era membro também da Academia Brasileira de Letras. Chateau foi um magnata das comunicações no Brasil entre o final dos anos 30 e início dos anos 60. Dono, então, dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e agência telegráfica. Também é conhecido como co-criador e fundador em 1947 do Museu de Arte de São Paulo, MASP, junto com Pietro Maria Bardi, e ainda como responsável pela chegada da televisão no Brasil, inaugurando então em 1950 a primeira emissora de TV no país, a TV Tupi. Foi também senador da República entre 1952 e 1957. Figura polêmica e controversa, odiado e temido, Chateau foi chamado então de cidadão Kennedy brasileiro e acusado de falta de ética por chantagear empresas que não anunciavam em seus veículos e por insultar empresários com mentiras, como o industrial Francisco Matarazzo Júnior. Seu império teria sido então construído com base em interesses e compromissos políticos, incluindo uma proximidade tumultuada, porém rentosa, com o presidente Getúlio Vargas. Se uma grande empresa não quisesse anunciar em seu jornal, ele faria tudo para que essa empresa pudesse falir. Como certa vez em uma empresa que vendia um determinado suco, ele então publicou que foi encontrado barata neste suco. Certa vez, um funcionário de Chateau, um puxa-saco, perguntou então para ele: "Ô patrão, por que o senhor não se candidata a presidente do Brasil?" Chateau respondeu: "Ser presidente é chato. O homem que quiser ser presidente tem que sentar aqui do meu lado e me pedir." Este foi Chateau, o rei do Brasil. Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chateau, nasceu em Umbuzeiro no dia 4 de outubro de 1892, na Paraíba. Filho, então, de Francisco José Bandeira de Melo e de Maria Carmen Guedes Godin, foi batizado, então, Francisco Assis, por ter nascido no dia dedicado ao santo, a quem a mãe era devota. O nome Chateaubriand tem origem, então, na admiração do pai pelo poeta e pensador francês François René de Chateaubriand. Assis Chateaubriand casou-se apenas uma vez com Maria Henriqueta Barroso do Amaral, filha então do juiz Zósimo Barroso do Amaral, com quem teve Fernando. Além dele, teve 2 filhos, Gilberto e Teresa. As relações de Chateau, especialmente com os filhos, eram conturbadas e repletas de grandes conflitos e separações radicais.
O menino nasceu na Paraíba e aprendeu a ler e escrever aos 13 anos, quando então começou a frequentar um convento e lá leu todos os livros possíveis e também aprendeu a falar em alemão. Chateau formou-se pela Faculdade de Direito do Recife. A estreia no jornalismo aconteceu aos 15 anos na Gazeta do Norte, escrevendo então para o jornal Pequeno e para o veterano Diário de Pernambuco. Neste, enfrentou então uma situação inusitada. Teve que dormir na redação do jornal, chegando a pegar em armas para se defender da multidão que se empoleirava à frente do jornal, em protesto, contra então a vitória do candidato Francisco Assis Rosa e Silva, proprietário do jornal. No ano de 1917, já no Rio de Janeiro, colaborou então para o Correio da Manhã, em cujas páginas publicaria então impressões da viagem à Europa que realizou em 1920. Nesta mesma época, foi correspondente do La Nación de Buenos Aires. No ano de 1924, assumiu a direção de O Jornal, denominado então órgão líder dos diários associados, e no mesmo ano conseguiu comprá-lo graças a recursos financeiros fornecidos por alguns barões do café. Chateau substituiu alguns artigos monótonos por reportagens instigantes e deu certo. A partir de então começou a construir seu império jornalístico, ao qual foi agregando então importantes jornais como o Diário de Pernambuco, o jornal diário mais antigo da América Latina e o Jornal do Comércio, o mais antigo do Rio de Janeiro. No ano seguinte, Chateau arrebatou o Diário da Noite de São Paulo. A autora já possuía então os jornais líderes de mercado das principais capitanias brasileiras. Até o final dos anos 30, Chateau era um homem sem muito poder, dono então de jornais. Foi então que ele viu que Getúlio Vargas estava sedento pelo poder. Nascia aí a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Brincadeirinha, nascia aí a dupla mais poderosa que o Brasil já conheceu. Chateau começou então a se tornar poderoso quando conheceu Getúlio Vargas. Vargas ainda era ministro da Fazenda no governo de Washington Luiz, quando então ajudou Chateau a comprar a revista Cruzeiro. Aí vocês já sabem para quê, né? Getúlio sabia que para chegar ao poder precisava de Chateau e Chateau queria o dinheiro de Getúlio. O projeto político de Chateau era o mesmo de Getúlio, fazer a revolução antes que o povo fizesse. Getúlio perdeu as eleições. Seu vice, João Pessoa, o governador da Paraíba, foi assassinado. Chateau então comandou o traslado do corpo de João Pessoa para o Rio de Janeiro, mas com estratégias comparadas em pontos específicos. Criou uma comoção nacional e acendeu o pavio da Revolução. Antes de estourar a Revolução, Chateau, muito inteligente, partiu para o Rio Grande do Sul, às escondidas de avião, já que no Rio Grande do Sul estavam os aliados de Getúlio Vargas. Chegando então em Florianópolis, o piloto recebeu a ordem que não podia continuar o voo. Agora Chateau era caçado. Chateau então se vestiu de padre e conseguiu chegar em Porto Alegre, atravessando a cavalo as montanhas. Acontece que nesta viagem Chateau ficou sem seus documentos, com medo então de ser pego. Então ele foi confundido como espião e levado para ser fuzilado quando chegou em Porto Alegre. Já no muro, prestes a ser fuzilado, neste momento apareceu um jovem dizendo que tinha uma carteirinha de Chateau com sua assinatura e pediu então para Chateau confirmar a assinatura. E assim ele foi salvo nos últimos momentos. Acontece que nessa época o Rio Grande do Sul estava a favor de Getúlio Vargas. A ascensão então do Império Jornalístico de Assis
foi estendida no quadro das transformações políticas do Brasil durante as décadas de 20 e 30, quando então o Conselho Político Oligárquico e fechado então da República Velha, centrado em torno da elite agrária de São Paulo, começou a ser contestado por elites burguesas emergentes então da periferia do país. Não é uma coincidência que Chateau tem apoiado e participado como soldado do movimento revolucionário de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Assim como durante toda a sua vida, tenha favorecido então a condição de provinciano que chegou ao centro do poder como uma espécie de buçaneiro político. Já em 1935, Chateau era dono dos maiores jornais do Brasil e dono também de rádios. A ética quase nunca constava da estratégia empresarial. Chantageava as empresas que não anunciassem em seus veículos, publicava poesias também dos maiores anunciantes nos diários e mentia descaradamente para agredir os inimigos. Farto de ver o nome na lista de insultos, o industrial Francisco Matarazzo ameaçou resolver a questão à moda napolitana, pé no peito e navalha na garganta. Chateau respondeu: responderei com métodos paraibanos, usando a peixeira para cortar mais embaixo. Foi também inimigo declarado de Rui Barbosa e de Rubens Braga. Apesar disso, Chateau teve relações cordiais e sempre movidas a interesses econômicos com muitas pessoas influentes. Já durante o Estado Novo, ele conseguiu de Getúlio Vargas a promulgação, então, de um decreto que lhe dava o direito à guarda de uma filha após a separação da mulher. Neste episódio, ele proferiu, então, uma frase célebre: se é a lei contra mim, vamos ter que mudar a lei. Em 1952, ele foi eleito senador pela Paraíba e em 1955 pelo Maranhão. Chateau também sempre buscou adquirir novas tecnologias para o Diário Associados. Foi assim então com a máquina multicolor, a mais moderna máquina rotativa da época, sendo então o grupo de Chateau o primeiro e único a possuir um por longo tempo na América Latina. Chateau publicou mais de 11.870 artigos, assinados então nos jornais, dando oportunidades também a escritores e artistas desconhecidos que depois então virariam grandes nomes da literatura, do jornalismo e da pintura, como Graça Aranha, Milor Fernandes, Anita Mafaldi, Di Cavalcanti, Cândido Portinari e outros. Com o tempo, Chateau foi dando menos importância aos jornais e focando em novas empreitadas, como o rádio e a televisão. Pioneiro na transmissão de televisão brasileira, criou então a TV Tupi em 1950. Na década de 1960, os jornais então atolavam-se em dívidas e trocavam as grandes reportagens por matérias pagas. Dois dos veículos de comunicações lançados no início da década de 60 por Assis Chateaubriand, o jornal então Correio Brasiliense e a TV Brasília, foram fundados em 21 de abril, no mesmo dia da fundação de Brasília. Chateau foi um dos homens mais influentes do Brasil nas décadas de 40 e 50, em vários campos então da sociedade brasileira. Assis Chateaubriand criou e dirigiu a maior cadeia de imprensa do país, os Diários Associados, 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de notícias, uma revista semanal, O Cruzeiro, uma revista mensal, A Cigarra, várias revistas infantis, iniciada com a publicação da revista em quadrinhos O Guri, em 1940, e também a editora O Cruzeiro. Assis deixou os Diários Associados para um grupo de 22 funcionários, o condomínio acionário das emissoras e Diários Associados, conjuntamente o terceiro maior grupo de comunicações do país. Em 23 de abril de 1960, ele foi agraciado com o grau de Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. No ano de 1941, Assis promoveu a campanha nacional da aviação
com o lema Deem Asas ao Brasil, no qual foi criada a maioria dos atuais aeroclubes pelo interior do Brasil, juntamente com Joaquim Pedro Salgado Filho, então ministro da Guerra, do governo Vargas. Com o suicídio de Getúlio Vargas, ele assumiu a 37ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Assis também fundou o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, em 1947, com uma coleção particular de pinturas de grandes mestres europeus que ele adquiriu a preço de ocasião, na Europa então empobrecida do pós-Segunda Guerra Mundial, em aquisições por muitas vezes financiada à base de chantagem de empresários brasileiros. Coleção esta que o presidente Juscelino Kubitschek havia tido então bom senso de, durante seu governo, colocar sob a gestão de uma fundação, em troca então de um auxílio governamental ao pagamento de parte da astronômica dívida do condomínio associado. Em 1960, o Diários dos Associados havia acumulado uma dívida alta com bancos. Chateau então procurou o presidente Juscelino Kubitschek e disse para ele: ou você resolve isto agora ou eu vou me suicidar aqui na sua frente. Juscelino prometeu resolver. Chateau na época ficou muito desesperado e isto pode ter contribuído para seu triste fim. Em fevereiro de 1960, Assis Chateaubriand foi acometido de uma trombose. Depois da doença, ele ainda resistiu por longos anos, continuando a trabalhar, mesmo paraplégico e impossibilitado de falar e escrever seus artigos. Na época, ele ficou 30 dias em coma, acordou lúcido sem saber o que tinha acontecido. Chateau estava lúcido, mas não mexia parte nenhuma do corpo. Então ele fez fisioterapia e passou a se locomover em cadeiras de rodas e continuou trabalhando, digitando só com um dedo, com a ajuda de uma gambiarra. Assim, ele viveu durante 8 anos em uma cadeira de rodas, sem conversar. Tudo que ele queria falar era através de códigos. Mesmo doente, em 64, ele comandou o regime militar que se instalaria no país. Seus últimos anos foram tristes, muito longe do guerreiro que foi durante toda a sua vida. Sim, se Chateau era o rei do Brasil, por que ele estava endividado? Por que ele fez empréstimo? Chateau era o rei do Brasil em termos de poder e sempre trabalhava com dinheiro de grandes empresários. Mas aconteceu algum descuido e ele acabou se endividando. Chateau trabalhou até o final de sua vida, vindo a falecer em 1968. Seu corpo foi velado ao lado de 2 pinturas dos grandes mestres, um cardeal de Tiziano e um nu de Renoir, simbolizando, segundo seu protegido, o arquiteto italiano e organizador do acervo da MASP, Pietro Maria Bardi, as 3 coisas que ele mais amou na vida: o poder, a arte e a mulher pelada. Seu cortejo fúnebre reuniu mais de 60 mil pessoas pelas ruas de São Paulo. Ele está sepultado no cemitério de Araçá. Chateau veio a falecer com seu império se esfacelando e com o surgimento do reinado de Roberto Marinho. Caso Chateau não tivesse adoecido e tivesse vivido mais 10 anos, com certeza a Globo não teria o poder que tem hoje. Chateau contribuiu muito para a aviação no Brasil, criando vários aeroclubes e formando muitos pilotos. Também criou mais de 400 postos de saúde para poder ajudar as mulheres que estavam grávidas, tudo isto com dinheiro de grandes empresários. Chateau também contribuiu para a agricultura, importando muitos gados e melhorando o rebanho brasileiro. Assis Chateaubriand já foi retratado como personagem no cinema e na televisão, interpretado então por Luiz Ramalho no filme Chateaubriand, Cabeça de Paraíba, de 2000, e por Antônio Caloni em trecho da minissérie Um Só Coração. Guilherme Fontes adquiriu os direitos de adaptação para o cinema do livro Chateau, Rei do Brasil, de Fernando Moraes.
O projeto começou a ser produzido em 95 e foi interrompido em 99. O filme Chateau, o Rei do Brasil, lançado então em 2015, tem Marcos Rica no papel de Chateaubriand. Entre as coisas que ele fez e o Brasil nunca esqueceu, adquiriu muitos quadros no continente europeu, trocou por publicidade e legou ao nosso museu. Ele, no auge do poder e do prestígio dele, alguém perguntou: doutor Assis, por que o senhor não se candidata a presidente da República? Ele respondeu: ser presidente da República não tem a menor graça. O bom é que qualquer pessoa, para ser presidente da República, tem que bater naquela porta, tirar o chapéu, sentar aqui e perguntar se eu deixo. Então era isso, ele não queria exercer o poder, ele queria controlar o poder como se fosse num brasileiro, próspero empreendedor, investidor pioneiro, ilustre paraibano, natural de Umbuzeiro. É o único e o primeiro homem que tem uma visão de qual é a importância da comunicação num país. E você, já ouviu falar sobre Chateau, o Rei do Brasil? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado pela grande quantidade de visualizações que o canal está tendo. Muito obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Ajuda muito. Estou indo embora, obrigado pela companhia, mas você já sabe, eu voltarei!